Olá, tudo bom? A gente hoje, a gente vem assim, a partir do dia 30 e 1º de dezembro do ano de 2021, a gente vem assim com muita euforia, assim, perceber o quanto é relevante uma luta que já vem rastejando, né, há 10 anos, que é as lutas pela inclusão, pelo acompanhamento, pelo diagnóstico precoce das pessoas, né, com dislexia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? A partir de 1º de dezembro, né, de 2021, já está em vigor, né, a nova legislação, a nova lei, né, que prevê uma oferta maior, com maior qualidade e acompanhamento inicial, né, e constante, né, das pessoas que estão dentro do ambiente educativo e que apresentam esses transtornos, mas que muitos deles não são diagnosticados. Então, a gente vem assim palpitando de alegria, porque é importante perceber, né, que a luta ela é válida quando se reconhece que sem esse acompanhamento, né, milhares e milhares de crianças, adolescentes e até a pessoa adulta ficarão segregados dentro dos espaços educativos, né? E essa nova legislação, né, que ela começou lá em 2010, né, com a Lei 7081 de 2010. Ela começou essa luta desde esse período, né, que hoje, após praticamente mais de 10 anos, ela tem o seu reconhecimento como necessária. Né? E aí eu gostaria aqui que a gente pudesse, né, fazer uma reflexão, né, sobre essa legislação dentro da própria sanção presidencial, lendo capítulo por capítulo e ir, né, discutindo e vendo como os impactos, né, dessa nova legislação, quais são as mudanças no direito, né, dessas pessoas que são atingidas diretamente com a nova lei. Vamos lá? Então, assim, eu me chamo Ednei Messias, né? Eu sou psicopedagogo, mestre em educação e atuo em espaços multidisciplinares, né? Que favorece esse processo, né? Desde o processo de acolhimento da queixa, né? Da avaliação, da hipótese diagnóstica, para poder ajudar as escolas a melhor contribuir com o processo, né? De adaptação desses sujeitos identificados no ambiente educativo. Então, vamos lá ver o que diz, então, a legislação, essa nova legislação após a sua aprovação. Então, assim, a lei, ela foi uma lei, né, anteriormente criada e que vem rastejando, né, aí chega para nós e no dia 30 de novembro de 2021 ela tem um novo número, uma nova nomenclatura, que se torna a lei número 14.254/21. E o que essa lei, de que ela trata, né? Ela dispõe sobre o acompanhamento integral, né, dos educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o tão chamado TDAH, ou outro transtorno de aprendizagem. E aqui a gente abre um parênteses para dizer, é somente pessoas que têm dislexia e TDAH? Não, a lei deixa claro qualquer um outro transtorno que aparece dentro do cenário educativo, como por exemplo, como descalculia, dislalia, né, disfasia e outros transtornos que possivelmente, ao estar dentro do ambiente educativo, forem percebidos pela equipe escolar e que atrapalha consideravelmente os níveis de sensibilidade, os níveis comportamental, né, os níveis que podemos dizer também níveis que afetam diretamente as condições de ensino e aprendizagem desse sujeito, podem ser também, né, acolhidos por essa nova legislação. E assim, o presidente, né, da República sanciona essa legislação, né, e ela começa a valer a partir de 1º de dezembro, né, do ano, né, de 2021. Então, assim, o que é que diz o primeiro artigo? O poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outros transtornos de aprendizagem. Então, no primeiro artigo, já diz, né, o poder público deve desenvolver. Não diz assim de forma clara se o poder público puder.
já disse de forma categórica que ele deve desenvolver um programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno de hiperatividade, deve ter atenção à hiperatividade, né, ou qualquer um outro transtorno. E esse deve ser um poder público que leve em consideração que não precisa necessariamente ser do governo federal, estadual ou municipal. Aonde o campo educacional, onde o campo escolar se esteja, aquele município ele tem essa obrigatoriedade de ofertar, né, um programa público, né, que possa ajudar nesse processo, né, de acompanhamento integral daqueles educandos que são diagnosticados, né, com os referidos transtornos, né. E aí esse pode ser em parceria com a própria assistência social, existe o CRAS, existe alguns programas ligados às esferas, né, ligadas à Secretaria de Saúde, que podem também, de forma conjunta, criar um programa que possa atender esses sujeitos que vêm aí dentro dos processos educativos, tendo seus déficits não considerados, né? E aí a gente, num parágrafo único, diz o seguinte: o acompanhamento integral previsto no caput deste artigo compreende a identificação precoce do transtorno, ou seja, observar de forma precoce como esses sujeitos se encontram dentro da escola, dentro da sala de aula, o acompanhamento do educando para o diagnóstico, o apoio educacional na rede de ensino, bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. E aí é bom a gente compreender que essa legislação ela não diz apenas de que ela vai perceber, ela vai trazer para um acompanhamento aqueles que já são diagnosticados, não. Ele diz que deve ser um acompanhamento integral, né? Compreende a identificação precoce, ou seja, dentro do âmbito da escola, os professores e a equipe escolar já devem perceber, né, esses sujeitos que apresentam essas características desse transtorno. Depois disso, fazer o encaminhamento do educando para os espaços multidisciplinares existentes no município, né, para que sejam feita a avaliação e cria-se a hipótese diagnóstica e é encaminhada para um neurologista ou um pediatra ou um psiquiatra para que possa laudar esse sujeito com esse déficit, com esse transtorno, e aí possivelmente ele volta para a escola e a escola, como rede de ensino, vai oferecer esse apoio dentro das escolas. E caso necessário, esses sujeitos com esses diagnósticos, eles são também, né, acolhidos, né, como apoio especializado, que é num espaço multidisciplinar ligado à saúde, educação, assistência social, que possa fazer terapias focadas em dislexia e em hiperatividade ou qualquer outro transtorno que ele venha a ser diagnosticado. Numa sequência, a gente percebe que o olhar, né, dos educandos, né, nesse processo assim, que a gente pode perceber. Então, no capítulo 3, no capítulo 2, melhor dizendo, as escolas de educação básica das redes públicas e privadas, com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, com TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vista ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com auxílio das redes de proteção social existentes no território, de natureza governamental ou não governamental. Então, assim, é sempre importante dizer que essa legislação, ela traz, né, e ela dita as responsabilidades das escolas, né, e tanto pública como privada, ela deve garantir, né, o cuidado e a proteção a esses sujeitos, né. Eles passam também a escola ter que dar sobre eles um olhar um pouco maior, né, sobre o seu transtorno, sobre os seus déficits na sua aprendizagem, né, e também fazendo vistas ao seu pleno desenvolvimento, né, que esse desenvolvimento possa estar atrelado ao processo físico, mental, moral, espiritual e social, né, e a escola tem que ter o auxílio, né, das redes sociais, né, das políticas públicas sociais local, porque só a escola sozinha também ela não consegue, mas nesse capítulo 2 já deixa claro que a escola tem que ter, tanto a escola pública ou tanto a escola privada, já tem que ter esse olhar, né, diferenciado, né, para esse novo cenário, né, de avaliação.
Então, no capítulo 3, os educandos com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem que apresentam alterações de desenvolvimento da leitura e da escrita ou instabilidade na atenção, que a atenção é justamente um dos grandes prejuízos de quem tem TDAH, que repercute na aprendizagem, deve ter assegurado um acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, de forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola, no qual estão matriculados, e podem contar com apoio e orientação da área de saúde, da área da assistência social e de outras políticas públicas existentes no território. Esse capítulo 3 reforça, né, ao que eu mencionei anteriormente, né, que esses educandos, após diagnosticados, e que se percebam que os déficits consideráveis, né, a partir do seu diagnóstico, é preciso que sejam assegurado um acompanhamento específico, dificuldade à sua dificuldade, direcionado à sua dificuldade, né, e que os setores de saúde, assistente social e outras políticas públicas existentes na educação possam, né, que a educação hoje tem grande parte dos municípios da educação e já tem os seus centros de apoio multidisciplinares. Então, seria esse âmbito de discussão, de reflexão sobre um trabalho, né, nas instabilidades, nesses processos, né, que vão ocorrer naqueles sujeitos que se apresentam com dislexia, né, como TDAH, também como aquele também que tem descalculia, disfasia, desortografia, né? Até aquele que tem o transtorno opositor desafiador também, né? Que também é um transtorno complexo, que possam inicialmente, né, necessitarem, né, desse acompanhamento específico focado na sua dificuldade. O capítulo 4, ele reforça que as necessidades específicas do desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino, em parceria com profissionais da rede de saúde. E assim, aqui é uma questão super importante, né? Coloca também a responsabilidade, né, que o desenvolvimento desse educando, após identificar essa necessidade específica a partir do seu transtorno, é também de obrigatoriedade dos profissionais, né, da rede de ensino, ou seja, do professor que está lá na escola, do coordenador pedagógico, né, do diretor da escola, do supervisor e todos aqueles, né, dos coordenadores técnicos pedagógicos, né, é de responsabilidade desses profissionais, em parceria com outros profissionais de saúde, né, o pleno exercício, né, do atendimento a esses sujeitos, né. Ou seja, a legislação ele vem trazendo outros profissionais, dando a esses outros profissionais também, né, a sua responsabilidade com esses sujeitos. E no parágrafo único do capítulo 4, a lei diz o seguinte: caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, que a intervenção terapêutica é justamente fazer intervenções, né, com o sujeito em espaços multidisciplinares, focado naquela dificuldade que ele apresenta. Esta deverá ser realizada em serviço de saúde, em que seja possível a avaliação diagnóstica com métodos de acompanhamento por equipe multidisciplinar, composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem. Né? E aí, assim, aqui ele reforça essa intervenção terapêutica, ela reforça a necessidade de que os municípios tenham criado ou que venham a criar os centros multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, que é justamente o apoio multidisciplinar, né, que é formado pelo psiquiatra, né, muitas vezes pelo psicólogo, pelo psicopedagogo, neuropsicopedagogo, pelo fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o próprio neuropediatra, que compõe esse corpo clínico que vai criar as intervenções necessárias, né, àquele sujeito que apresenta déficit na escrita, na leitura, na sua comunicação, né, na sua própria questão relacionada, na sua própria questão comportamental, que é muito vezes presente em crianças que têm hiperatividade, em adolescentes com TOD, né, com transtorno de conduta, e essa intervenção terapêutica é justamente para minimizar os efeitos desses transtornos, os efeitos dessas características que impedem muitas vezes de dentro da escola os sujeitos aprenderem com qualidade. Numa sequência, o artigo 5º, ele nos diz: no âmbito do programa estabelecido no artigo 1º lá da lei, os sistemas de ensino devem garantir aos professores da educação básica amplo acesso à informação
inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para atendimento multissetorial, e formação continuada para capacitá-los à identificação precoce dos sinais relacionados aos transtornos de aprendizagem ou ao TDAH, bem como para o atendimento educacional escolar dos educandos. Esse capítulo, nesse artigo 5º, o artigo ele vem trazer de forma assim, bem perene, a importância de que os profissionais, antes de fazerem todo esse procedimento de identificação, eles precisam ser informados, precisam receber uma formação continuada, sobre conceitual, de forma clínica, conceitual, teórica, muitas vezes prática, do que de fato é a dislexia, do que de fato são os transtornos específicos, o que é o TDAH. Ou seja, é preciso que os educadores eles tenham uma formação, quais são os transtornos de aprendizagem, qual é a diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem, quais são as dificuldades de aprendizagem, quais são os transtornos de aprendizagem, como eles se relacionam, para que eles possam, dentro da escola, perceber isso e de forma precoce identificar esses sinais e encaminhar para as equipes multidisciplinares fazerem o trabalho de investigação e de diagnóstico. E aí, assim, essa legislação, ela foi assim aprovada no final de novembro, no dia 30 de novembro, e a partir do dia 1º de dezembro de 2021 ela passa a vigorar como uma legislação, como direito assegurado, para que a partir de 2022 as escolas, as famílias, os educadores, todo o corpo escolar e principalmente a sociedade tenham que esses sujeitos com dislexia, com TDAH, descalculia, desortografia, disfasia, até o próprio TOD, transtorno opositor desafiador, os transtornos de conduta, todos esses transtornos que especificamente se encontram dentro da escola já laudados ou já com relatórios, ou aqueles que ainda não se encontram ainda já com laudos, eles possam começar a serem assim melhor identificados, e dentro dos aspectos da legislação, serem assim ofertadas, políticas públicas locais, e que sejam ofertada formação para os professores nas suas escolas para que possam perceber e encaminhar esses sujeitos que apresentam sinais desses transtornos e que, consequentemente, que dentro do próprio município eles possam, assim, dentro das equipes multidisciplinares, criarem terapias, criarem programas internos, municipais, de apoio a esses sujeitos e que a gente possa, assim, fortalecer, de fato, a legislação, que no futuro possam compreender, como identificação, desses sujeitos como possíveis sujeitos que vão ter qualidade, no seu processo de estabelecimento, das aprendizagens na sociedade e principalmente dentro das escolas. E assim, como consideração final, eu queria realizar 3 questões que ficaram bem presentes no texto. A primeira a norma estabelece que as escolas da rede pública e privada devem garantir acompanhamento específico, direcionado à dificuldade e da forma mais precoce possível aos estudantes com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem que apresentam instabilidade na atenção ou alterações de desenvolvimento da leitura e da escrita. Aqui é uma questão importante, não é somente uma obrigação da escola pública, mas também da escola privada. É fazer esse acompanhamento específico direcionado a essa dificuldade que esse sujeito apresenta em dislexia e TDAH ou qualquer outro transtorno que impede a sua plena aprendizagem, da leitura e da escrita e outras questões dentro do ambiente escolar. Essa foi a primeira questão. Na segunda questão diz a necessidade do aluno serem atendida pelos profissionais da rede de ensino, em parceria com os profissionais da rede de saúde. Caso haja necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada em serviço de saúde, com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar. E aqui esse ponto
é um ponto, é o fortalecimento da necessidade de se criar parceria com a saúde, educação, assistência social, né, para que esses sujeitos tenham acompanhamento por equipe multidisciplinar. Sem esse tripé, saúde, educação e assistência social, né, o acompanhamento desses sujeitos podem ser prejudicados. Nesse exato momento, eu reforço a importância, né, que a legislação diz, né, de criar metas, criar políticas públicas especializadas, e nesse caso específico seria aí, né, uma equipe multidisciplinar. Os espaços multidisciplinares de apoio à educação inclusiva serão assim condicionantes positivos, né, na oferta, né, dessas intervenções. E por fim, uma outra questão que a lei ela determina, né, ela deixa muito claro. A lei determina ainda que os sistemas de ensino devem capacitar os professores da educação básica para identificação precoce dos sinais relacionados ao transtorno de aprendizagem ou ao TDAH. Então, assim, a legislação ela tenta e ela consegue muito bem agrupar todas as pessoas que são necessárias para o pleno desenvolvimento e a plena aplicabilidade desta legislação, né? Ela vem como uma luva para que no próximo ano, no ano vindouro, a gente já comece a perceber esses sinais, né, sendo cautelosamente identificados, né, a partir do que diz essa questão final que eu trago aqui, né, que os professores sejam capacitados, né, sejam orientados a esse processo de intervenção precoce, ou seja, identificar lá quando o sujeito já apresenta, ainda quando ele começa a engatinhar dentro da escola, já se percebe que existem sinais nele que precisam ser melhores analisados. E aí o professor que identifica, encaminha para o coordenador pedagógico, que esse coordenador encaminha, né, tem uma conversa com o gestor escolar, e o gestor escolar faz esse encaminhamento para a equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar faz toda a observação e avaliação e observa isso e faz um encaminhamento para um profissional neuropediatra, para um profissional psiquiatra, e possivelmente esse sujeito, esses profissionais, após analisarem aquilo que a equipe multidisciplinar trouxe, ele pode efetivamente, né, dar um laudo e esse sujeito retornar para a escola, recebendo da escola o apoio ou recebendo da própria equipe multidisciplinar as terapias para que ele possa avançar. E isso significa criar estratégias de inclusão desses sujeitos na escola. E assim, é um prazer, né? Foi um prazer muito grande para mim estar não debatendo, mas refletindo com vocês a importância dessa nova legislação e dizer que nós vamos estar, a partir do ano que vem, tentando ser os articuladores dessa legislação, até mesmo cobrando efetividade nela dentro dos espaços educativos onde a gente tiver a oportunidade de estar, né? Então eu fico muito feliz em poder contribuir, né? Então eu sou Ednei Messias, psicopedagogo, deixo aqui essa abordagem dessa nova legislação nos perguntando, né, como fica, né, os direitos após a aprovação da Lei 7081 de 2010 sobre as pessoas com TDAH e dislexia no Brasil, né? Espero que esse vídeo, né, tenha lhe ajudado nesta compreensão, né? Tchau, tchau!